Aí você começa a investir aquele suado dinheiro que você ganha todos os meses na renda fixa, porque falaram para você que renda fixa é seguro e rentável. Mas aí você precisa sacar aquele dinheiro antes do prazo e percebe que o seu dinheiro diminuiu. Bruno, como assim? Perdendo dinheiro na renda fixa? É justamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Então, depois da vinheta, a gente começa. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Me chamo Bruno Hermoni, sou bombeiro militar aqui no Distrito Federal e nesse canal você vai aprender muito sobre economia, finanças, dinheiro e investimentos. Então, vamos lá que hoje tem muito conteúdo e conteúdo muito bacana para você aprender. É isso mesmo que você escutou. Renda fixa não é tão fixa assim. Bruno, me explica melhor se é possível perder dinheiro na renda fixa, porque eu achava que era tão seguro, né? Todo mundo fala que investir em renda fixa é muito seguro, emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para o banco é muito seguro. Por que você está me falando agora que eu posso perder dinheiro? Me explica melhor. Então vamos lá comigo. A primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é sobre o Tesouro Direto, essa modalidade de emprestar dinheiro para o governo. É um programa onde você consegue emprestar dinheiro para o governo, para as obras, né, para financiar a máquina pública. Pois bem, e aí existem três formas de Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro atrelado à inflação, que seria o Tesouro IPCA+. E aí falaram para você que essas modalidades de investimento, né, o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+, são modalidades de investimento muito seguras, muito rentáveis. Mas aí você percebe que pode perder dinheiro com elas e aí já fica meio assustado. Mas fique tranquilo ou fique tranquila que nesse vídeo aqui você vai entender tudo sobre isso e como não perder dinheiro na renda fixa. Pois bem, vamos começar. Você está lá com seu dinheiro parado na conta, né, na conta poupança ou na conta corrente e está querendo investir. E aí aprende sobre a modalidade de renda fixa. Até aí tudo bem, né? Você vai começar a emprestar dinheiro para o governo através de três modalidades: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA+. E aí você entra lá no site do Tesouro ou no site da sua corretora, aonde você preferir, e vai ver diversas modalidades, diversos vencimentos, diversas taxas, diversas taxas de juros, e aí você começa a ficar meio perdido com aquele tanto de informação. E aí, o que grande parte das pessoas fazem é o seguinte: vão em busca da maior taxa e nem sempre isso vai ser bom, principalmente para o seu objetivo. A primeira coisa aqui é a gente definir quais são os seus objetivos, se é de curto prazo, se é de médio prazo ou de longo prazo, se você quer aquele dinheiro mais seguro ou se você vai precisar de uma liquidez diária, se você vai precisar sacar esse dinheiro daqui 1, 2, 3 meses ou se você só pretende tirar ele no vencimento. Dito isso, a primeira coisa é definir então os objetivos e o prazo no qual você vai querer sacar aquele dinheiro. Bruno, por que eu tenho que me ater ao prazo do vencimento, né? Quando que eu vou sacar esse dinheiro e não apenas na rentabilidade, não apenas naquela taxa de juro que é tão atrativa? Justamente porque você pode perder se você precisar sacar antes do tempo, ou seja, antes do vencimento. E aí, para você entender melhor como funcionam esses títulos do Tesouro Direto e como você pode perder, eu estou aqui com três carrinhos. Um carrinho azul, um carrinho vermelho e um carrinho verde. Bruno, como assim? Caramba, Bruno, agora você está me deixando totalmente confuso porque eu não estou entendendo mais nada. Você vai falar de carrinho ou você vai falar de taxa de juros de Tesouro Direto? De renda fixa, né? Eu vou falar sobre isso e vou te explicar de uma maneira muito simples, porém muito eficaz. Digamos aqui que os três carrinhos, tanto o vermelho quanto o azul quanto o verde, precisam sair, precisam dar largada em 2024. E o vencimento deles, ou seja, a linha de chegada, é em 2030. Digamos que os três carrinhos posicionados ao mesmo tempo vão lá e partir para a sua jornada, para a sua corrida. Os três carrinhos aqui na minha mão: o vermelho, o azul e o verde. E aí, o que acontece? Cada carrinho aqui vai representar um tesouro direto. O carrinho vermelho vai representar o Tesouro Selic, o carrinho azul, o Tesouro Pré-fixado e o carrinho verde, o Tesouro IPCA+. E aí, na linha de partida, eles vão partir com a linha de chegada em 2030. E aí, hoje, o Tesouro Selic, que é o carrinho vermelho, ele está cotado a 11,25 ao ano. E aí, ele começa a sua jornada. É uma taxa pós-fixada.
Começou aqui em 2024, ele tem que chegar lá em 2030, independente da taxa, ele vai chegar lá. E aí o que isso vai significar na sua vida? Atualmente, a taxa Selic está em 11,25% ao ano. Digamos que em 2026 a taxa de juros seja de 10% ao ano. E aí o que vai acontecer com o seu título? Ele só vai diminuir um pouquinho a velocidade. Ou seja, você vai deixar de ganhar 11,25% ao ano e vai começar a ganhar 10% ao ano. Digamos que lá em 2028 a taxa Selic esteja em 7%. O que vai acontecer com o seu título? Nada, ele vai continuar te pagando 7% ao ano. Até em 2030, digamos que chegou lá em 2030 com a taxa Selic em 5% ao ano. Ou seja, você começa a ganhar em 2030 5% ao ano. Ou seja, nada mudou, é uma taxa pós-fixada. E aí, não vai ter essa diferença, né, de valores na sua conta. A taxa Selic vai estar subindo, vai estar caindo, vai estar subindo ou vai estar caindo. Você vai de acordo com a maré, vai de acordo com a velocidade do carrinho. Independente se é 10%, se é 5%, se é 20%, você vai estar ganhando, você vai estar com aquela taxa pós-fixada atrelada aqui no seu carrinho e você vai estar ganhando sempre de acordo com a Selic. Bruno, agora eu entendi, né, como é que funciona a taxa Selic, né, principalmente com o carrinho vermelho, e agora como funciona a taxa pré-fixada, o tesouro pré-fixado. E aí eu já estou com o meu carrinho azul aqui na mão. Taxa pré-fixada, ou seja, você já sabe quanto vai receber lá em 2030. Ele vai partir aqui de 2024, mas ele já tem um destino lá para 2030. E aí, ele já tem a taxa pré-fixada, digamos que seja 15% ao ano. Uma taxa pré-fixada, 15% ao ano, 2030, ele vai te entregar essa taxa. Mas aí, o que acontece? O carrinho, no decorrer do tempo, lá em 2025, 2026, 2027, imprevistos vão acontecer principalmente no governo, né? Principalmente na questão econômica aqui do país, principalmente aqui. Às vezes algum político vai lá e fala alguma asneira, e aí as taxas de juros aumentam. Se a taxa de juros aumenta, o seu título pré-fixado diminui. E aí o que acontece lá no seu valor? Lá no seu valor investido. Se você investiu aqui R$1.000 e a taxa de juro, que agora não é 15% ao ano, passou a 20% ao ano, o seu título, o seu valor investido diminuiu. E aí, isso nada mais é do que a marcação a mercado. Você vai ver um valor desvalorizar na sua conta. Mas justamente por conta dessa marcação a mercado. Bruno, então se eu ficar com o título, se eu ficar com esse carrinho aqui, ó, percorrendo até 2030 e aguardar o vencimento dele, o que vai acontecer? Você vai receber aquele valor da taxa de 15% ao ano, não vai ter perda patrimonial. Mas aí, se você, porventura, foi lá e investiu naquele tesouro pré-fixado e ele estava caminhando beleza, estava lá no seu carrinho, caminhando 15% ao ano, e aí, né, teve esses imprevistos políticos, esses imprevistos econômicos, e aí o que aconteceu? O juro subiu e o carrinho voltou, né? Ou seja, o carrinho perdeu aqui um pouquinho de rentabilidade. E aí você precisa sacar esse dinheiro e aí você vai perceber que vai ter um valor menor na sua conta. Por isso, tesouros pré-fixados, né? Aquele carrinho, o carrinho do pré-fixado você não pode ter para uma reserva de emergência, por exemplo, porque você pode precisar numa hora ou outra e aí quando for sacar ter um valor menor na sua conta. Então, tesouro pré-fixado, se você for pegar o carrinho azul aqui em 2024 e com vencimento em 2030 ou 2040 ou 2050, independente, fique até o vencimento daquele contrato. Espere o carrinho chegar lá na linha de chegada. Dessa forma, você não vai perder dinheiro. Bruno, eu gostei de entender esse negócio aí do carrinho, principalmente do carrinho azul, né, da taxa pré-fixada. E agora, como é que funciona o carrinho verde, que é aquela taxa, né, atrelada ao IPCA? E aí, o carrinho verde, quando ele larga aqui em 2024, ele tem consigo uma taxa pré-fixada mais IPCA. Então você vai ver lá no seu título do Tesouro Direto, lá na sua corretora ou no seu banco, independente de onde você vai investir. E aí vai estar lá assim, Tesouro IPCA mais, aí tem uma taxinha. Essa taxinha de 5%, de 3%, eu não sei quanto que está aí no momento, e aí vai estar lá assim, essa taxinha, né, de 3, 5% é a taxa
pré-fixada. Você já sabe quanto vai receber, mais IPCA, ou seja, mais a inflação daquele período. Então, digamos que você tenha lá IPCA mais 6% ao ano. Você vai receber 6% ao ano, mais a inflação daquele período. Ou seja, o carrinho que partiu aqui em 2024, ele pode variar para cima, né? Se a inflação subir muito, né? Você vai ganhar mais dinheiro, ou se a inflação retroceder aqui um pouquinho, o que vai acontecer? Ele vai variar. E aí ele pode variar para mais, pode variar para menos, ou seja, ele pode ir para frente e ele pode ir para trás também, ou ele pode ficar ali estacionado um tempinho, mas lá em 2030 ele vai te entregar aquela rentabilidade específica contratada no momento do investimento. Ou seja, é mais recomendado investir em tesouro IPCA+, né, com a taxa prefixada mais o IPCA, se você tiver um objetivo de longo prazo e for segurar até aquele vencimento daquele contrato. Portanto, tesouro prefixado, carrinho azul, tesouro IPCA+, carrinho verde, não saquem antes do vencimento, porque vocês correm o risco de perder dinheiro, né, de estar com valor menor lá na sua corretora ou no seu banco. E agora você já percebeu que o melhor investimento para você ter como reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você precise, né, num imprevisto, numa emergência, o melhor investimento é você ter aquele carrinho vermelho, que aí você nunca vai perder dinheiro. Ele sempre vai estar com a taxa pós-fixada, independente do valor, né? E aí você pode sacar ele a qualquer momento. Os 3 títulos aqui você pode sacar a qualquer momento, né? A liquidez é diária, o governo te proporciona isso. Ele sempre vai estar lá para comprar o seu título. Mas, com esse porém, se você utilizar o prefixado ou o atrelado à inflação, o IPCA+, ele pode ter, né, uma desvalorização no dia que você for sacar. Então, é o seguinte, fique com os títulos até o vencimento para você não ter essa desvalorização. E se for colocar em reserva de emergência, utilize sempre o carrinho vermelho, Tesouro Selic. Bom, espero que a dinâmica utilizada aqui nesse vídeo dos carrinhos, né, tenha trazido conhecimento e esclarecimentos para vocês quando forem investir no Tesouro Direto. Então, definam os seus objetivos, definam os objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e aí sim, façam os seus investimentos de acordo com os seus objetivos. E lembre-se, aguarde até o vencimento daquele título para você não ter uma desvalorização, uma possível desvalorização patrimonial. Afinal, o dinheiro é muito suado, dá muito trabalho ganhar dinheiro e perder dessa forma assim não é a melhor maneira. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like para que conteúdos como esse, que vídeos como esse cheguem a mais pessoas. Um forte abraço e até mais!